a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém? Só ouvi um amém? Tem mais gente do que um aí, glórias a Deus. Irmãos, estamos alegres por mais um dia, temos chegado à casa do papai, certamente algo de especial ele tem para tratar com cada um de nós, e aprove o Senhor que nós venhamos a meditar aqui num texto que falou muito comigo esses dias, né? O texto está lá no livro de 2 Coríntios, vamos ler do 7 ao 10, 2 Coríntios 12, 7 ao 10. E, para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Essa palavra é muito interessante porque, para nós que vivemos o Evangelho genuíno, a palavra de Deus, fomos alcançados pela graça, muitas vezes a gente entende que deveríamos ter mais isso, mais aquilo outro, mas na verdade o que precisamos é ter mais da graça. Eu já falei algumas vezes aqui que houve um tempo em minha vida que eu orava todos os dias, de manhã e à noite, de madrugada, para que Deus falasse comigo. Eu queria ouvir a voz de Deus, queria ter intimidade com Deus, eu precisava ouvir algo da parte de Deus, e questionava: Senhor, o Senhor usou uma mula para falar com Balaão, eu preciso ouvir algo da tua parte, eu preciso que o Senhor fale comigo, se o Senhor tem alguma consideração por mim, eu preciso ouvir a tua voz. E fiquei uma semana inteira orando nesse propósito. Aí, numa sexta-feira, eu fui a uma consagração, e lá estando, a gente ficava 1 hora de joelhos orando, enquanto orávamos, e de repente eu escutei alguém falar assim: você queria ouvir a minha voz? Você queria falar comigo? E aí eu continuei ajoelhado, com olhos fechados, e aquela voz se aproximava dizendo: se você marcou um encontro comigo, eu vim aqui para te dizer algo, e falando, e eu ainda não sabia que era comigo. E aí até que aquela pessoa chegou perto de mim, colocou as mãos nos meus ombros e falou: você queria ouvir a minha voz, você orou vários dias para que eu falasse contigo, e eu vim aqui para te dizer que a minha graça te basta. Foi exatamente isso que eu ouvi: a minha graça te basta. E foi o que Paulo ouviu do Senhor, que a graça dele lhe bastava. Embora houvesse nele um espinho na carne, alguma coisa que evitava que ele fosse exaltado, que ele se sentisse importante, que ele colocasse ele acima do Senhor. E aí foi dito a ele que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando somos fracos em nós mesmos, somos fortes em Jesus. Porque se nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas limitações nas mãos dele, somos fortes nele. Eu preguei aqui há algum tempo atrás, não sei se foi a última vez, que falava sobre quando a gente era pequeno, quando eu era pequeno, quando era novo, pequeno continuo, quando eu era novo, que a gente sempre falava assim, quando tinha um adversário, um inimigo da sua escola, né, no seu futebol, que era maior que você, e aí te afrontava, você falava: poxa, eu tenho um irmão grandão, eu tenho um tio grandão, né? Você lembrava das pessoas da sua convivência que poderiam defendê-lo. E aí a gente achava que essas pessoas iam fazer imperar a justiça, a qual você não conseguiria.
Mas aqui está a resposta para todas essas inquietações. Quando nós não podemos, quando nós não somos capazes, quando nós não conseguimos enfrentar o nosso adversário, o nosso amigo grandão, o nosso protetor é o Senhor Jesus, aquele que nos enche da sua graça e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É só a gente parar de lutar e entregar nas mãos dele que as batalhas serão vencidas em nome dele. Esse texto me enche de alegria, porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas lutas, mas a nossa fraqueza é bênção quando nos apoiamos na força dele. Todas as nossas dificuldades se transformam em bênçãos quando nós usamos a força do Senhor para enfrentá-las e resolvê-las. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar para dar início a esse culto? Papai, mais uma vez na Tua presença, queremos Te agradecer, porque o Senhor providenciou mais um dia, para que nós viéssemos até a Sua casa, para aprender de Ti, que é manso, é humilde de coração, e tem palavra de sabedoria. Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para entender ainda mais que o Seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, quando somos fracos aí, que somos fortes em Ti, porque nós entregamos as nossas vidas, as nossas lutas, as nossas limitações, tudo em Suas mãos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz. Fala conosco essa noite. Usa a pregadora, usa os levitas, usa todos aqueles que vierem a falar alguma coisa da Sua parte nesse lugar. Que nós sejamos aqui, Senhor, aqueles que vão ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Não deixe que nenhum de nós saia daqui sem ouvir, entender e levar essa palavra no nosso coração, para que possamos vivê-la no dia a dia, para que possamos mostrar às pessoas o quão maravilhoso é servir a um Deus grandão, que pode todas as coisas. Dessa forma eu oro, Pai, e já Te agradeço, no nome santo de Jesus. Vamos louvar a Deus? Vamos tomar posse das nossas promessas. Vamos tomar posse. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que Suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver Suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, eu entro em Teu altar, sentindo Seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver.
não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aqui na terra e no céu. Esse louvor enche a gente de esperança, né? Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, todo o bem do Senhor. Embora em meio a lutas e a dificuldades, problemas, eu viverei o bem do Senhor. Porque para fazer o bem eu não preciso estar saudável, eu posso fazer o bem mesmo estando doente. Eu posso fazer o bem mesmo estando em dificuldade financeira, mas eu posso continuar fazendo o bem. Nós não podemos nos limitar com as nossas dificuldades e dizer, eu não posso fazer isso. Você pode, todas as coisas naquele que te fortalece. Em todo tempo podemos fazer algo por alguém, e nós viveremos todas as promessas de Deus, porque nós estamos ligados à videira verdadeira, nós temos intimidade com o Pai. Isso é lindo e maravilhoso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, Deus, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu não sei vocês, mas eu tenho o maior prazer de estar aqui na casa de Deus. É muito maravilhoso poder louvar a Deus, ter força, ter fôlego para adorar esse Deus que é tão maravilhoso em nossas vidas. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Profetiza: nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Se tiver vontade de sair do lugar para abençoar, pode sair. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca secarão.
a Deus. Deus tem para ti um manancial, irmãos. O que Deus tem reservado para aqueles que o amam, olho não viu, ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. O melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Quero convidar as crianças aqui para orarmos pelas crianças da IDD, as crianças de Niterói, as crianças do Rio de Janeiro, as crianças do Brasil, os pequeninos de Jesus, mundo afora. Ergam suas mãos na direção da representante. Ah, tem mais? Ah, tem pequeninos e tem grandinhos também aqui, já adolescentes. Poderoso eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus da nossa salvação, aqui estamos reunidos em Teu nome, e a Ti apresentamos os pequeninos, os adolescentes, os jovens da nossa igreja, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Pai, guarda, Senhor, esses pequeninos que são Teus, são Seus escolhidos, protejam, Senhor, do homem mau, dos enganadores, Senhor, eles que são vítimas de tantas ciladas que o mundo prepara para eles. Pai, capacita, Senhor, a Tua igreja a prepará-los para esse mundo tão mau, Senhor, que os nossos professores, os pais, tenham sabedoria vinda dos céus para orientá-los nos caminhos que eles devem andar, e desse caminho eles não se desviem, Senhor, em tempo algum, que eles possam sair daqui e ser Jesus na vida de outras crianças, para que eles venham Te conhecer e viver os Teus caminhos. É essa oração que faço nesta hora e já Te agradeço, em nome de Jesus. Pastora Juliana? Boa noite, meus irmãos. Vocês estão felizes por esse momento da generosidade? Amém? Dizem que o bolso é o último a se converter, mas isso não é verdade aqui, né? A gente está muito feliz de chegar nesse momento, porque nós temos recebido tanto. Então, a gente automaticamente quer entregar. Queria compartilhar com vocês uma parte da história de Davi. Ele negocia um terreno. Está em 1º livro de Crônicas, versículo 21, 22 ao 24. Se eu não me engano, é isso. Então, Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que você quiser. Aqui estão também esses bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. Davi que fala para esse homem que essa negociação para ele não valia. Ele queria que valesse, que custasse algo para ele. Porque se ele pegasse tudo de graça, não seria dele, né, a oferta. Então aqui eu entendo nessa parte, nessa passagem, que a oferta valiosa não tem muito a ver com a quantidade. Ela é uma oferta que vem do nosso coração, a intenção do nosso coração. Às vezes a gente pode dar muito e não valer de nada, e às vezes a gente pode dar pouco e ser de imenso valor. A gente tem muitos exemplos na Bíblia, né? Um deles é de Caim e Abel, a oferta deles. Eles deram uma oferta, a Bíblia não fala que a oferta de Caim era ruim, mas o que Deus encontrou ali foi um coração sincero. E em Caim, ele entendeu que o coração de Caim não estava com a intenção de doar, com sinceridade. A gente tem também o exemplo da viuvinha pobre, né? Os homens entregavam, os ricos entregavam grandes quantidades e ela trouxe tão pouco. Eles deram tanta quantidade, mas não tinha nenhum valor. Mas o pouquinho que ela deu tinha um imenso valor.
Então, acho que a oferta, a gente precisa entender que a oferta, ela precisa ter a intenção certa. Não adianta a gente chegar aqui e querer dar muito, querer dar em todo culto. Ela precisa sair do nosso coração. Que a gente hoje consiga entender, colocar isso dentro de nós, abrir o nosso coração para ouvir o que Deus nos instrui, nos fala. Porque para cada momento Deus nos orienta de alguma forma. Então, se a gente ficar atento, Ele vai falar, hoje você pode fazer assim, hoje você dá essa quantidade, hoje... Porque, na verdade, não é o dinheiro, não é a quantidade, não é o que a gente dá. Ele está vendo o nosso coração, que é a intenção, que a gente saiba dar com a intenção correta, que a gente saiba dar com propósito. Porque a semente que a gente coloca aqui a semente e o retorno é uma colheita bem grande, Deus dá. Não é uma troca, porque com Deus não tem troca, mas é uma filosofia da Bíblia, é algo que é uma lei. A gente coloca a semente e a colheita vem grande. Uma semente pequena que a gente coloca, deposita, o que vem para nós é uma colheita inteira. Então, vamos usar esse momento com alegria, com gratidão, com a intenção certa do nosso coração, ouvindo de Deus o que Ele vai nos orientar, para a gente fazer da forma correta, que realmente tenha valor para o céu. Fiquem à vontade para doar pelo Pix ou por envelope, como você se sentir melhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela grande oportunidade desse momento, onde nós podemos ser colaboradores do seu reino, ser investidores da sua obra. Que, a partir de hoje, a gente tenha a intenção certa, que a gente saiba dar da maneira correta, que a gente não se prenda a valores, hoje eu tenho muito, hoje eu tenho pouco, hoje eu não tenho nada, mas que a gente dê do nosso coração, que a intenção do nosso coração seja verdadeira, sincera e valiosa, porque é isso que você vê. Você não vê o dinheiro que a gente dá, você vê como o nosso coração está, como estamos entregando. E a gente deve entregar com muita alegria, porque nós temos sido tão abençoados que automaticamente a gente não consegue não entregar. Nós entregamos com grande alegria, com grande entusiasmo por tudo que você tem feito por nós. Te agradecemos porque nunca vai faltar, porque a tua palavra diz que você dá a semente àquele que semeia, que nós sejamos semeadores da sua obra, e tenho a certeza que da forma que a gente semeia, com um coração sincero, a colheita é certa. Eu declaro prosperidade e vida abundante na área financeira e em todas as outras áreas da vida dos meus irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito, não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Glórias a Deus. Nós temos visitante hoje aqui, que nos visita pela primeira vez. Tem visitante? Levanta a mão para você receber uma lembrança da nossa igreja. Jesus te ama e nós também. Volte sempre à casa do papai. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não é a primeira vez, mas está visitando depois de tanto tempo. Vai ganhar um brinde também. Aquele moço de azul lá, pode dar uma lembrança para ele também, para ele voltar mais vezes. Aquele moço lá. A igreja conhece bem ele, mas ele está um tempinho sem vir. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A casa é sua, volte sempre. Jesus te ama e nós também. Irmão, chegou o momento de ouvirmos a palavra, né? Saímos de casa com a expectativa de que Deus vai falar conosco. Fala, Deus, toca-nos com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glórias a Deus. Pastora Cristiane, deixa Deus te usar nessa noite. Fala a Deus através da tua filha. Em nome de Jesus. Vamos ver. Sim, alegre atendo o teu mandar. Vamos erguer as mãos aqui. Respondeu bem, está bem. Glórias a Deus por isso. O Espírito Santo está inspirando. Está inspirando. Papai, mais uma vez na tua presença, estamos aqui. A sua filha veio para cumprir o seu mandar. Ouviu o teu mandar e está aqui, disponível em tuas mãos. Certamente o Senhor colocou algo de especial no coração da tua filha, que vai ser derramado sobre a tua igreja. Nós estamos aqui para te ouvir. Fala, Deus, fala conosco, papai. Nós precisamos ouvir a tua voz. A tua voz é melodia aos nossos ouvidos. A sua voz nos orienta, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fale conosco de maneira poderosa essa noite, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. E nós já te agradecemos por tudo que vai ser feito aqui nessa noite em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e dizer que fui inspirado pela palavra através do nosso irmão amado, pastor Ricardo, que acho que deve ter um mês, né? Mais ou menos, né? Porque depois disso eu dei umas fugidas. E ele falou: olha, pastora Cris, eu estou sentindo no coração que no dia que a senhora vier pregar aí, trazer a palavra, que você venha falar alguma coisa em torno de por que vocês voltaram? Eu quero que você pergunte para o teu irmão aí que está do teu lado: e por que você voltou? Ah, aleluia. Por aquele que tem palavra de vida eterna, amém, queridos? Com certeza não foi por causa da pastora Cristiane, da pastora Neuza, muito menos por causa da pastora Cristiane, do pastor Adilson, mas por causa daquele que tem palavra de vida eterna, amém? Glórias a Deus. E o pastor manda, né, e obedece quem tem juízo, né? Então fui buscar no Senhor, né, me inspirar nessa palavra abençoada, e para compartilhar essa palavra, eu escolhi aqui o Evangelho de João, né, 6, a partir do versículo 47. Se os irmãos estiverem podendo ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, se não, fiquem à vontade.
E a palavra diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, aleluia. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanecerá em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu dos céus, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluias. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra abençoada, irmãos. Eu podia terminar aqui. Isso já foi uma ministração da palavra, né? Que palavra abençoada. Como o Senhor falou comigo nesses dias. Pode se assentar, irmãos. Jesus aqui, irmãos, ele estava nesse cenário aqui, onde ele pregava em Cafarnaum, lá na sinagoga, mais ou menos na metade do ministério dele, né? Isso aqui aconteceu, quando a gente volta a algumas páginas, a gente vai ver que isso aconteceu logo após a multiplicação dos peixes e dos pães, logo após Jesus ter caminhado sobre a água, ou seja, foi bem na metade do ministério dele, Jesus resolve se aprofundar com os seus discípulos para falar sobre o reino de Deus. Ali muitos deles já haviam visto os milagres de Jesus. Jesus já tinha feito milagre no casamento, né, lá em Caná da Galileia. Já tinha feito muitas coisas, já tinha transformado os pães, os peixes, já tinha andado sobre as águas, já tinha curado cegos, já tinha feito muitas coisas. E chegou a hora de Jesus se aprofundar na palavra do reino. Jesus percebeu que estava chegando o dia em que ele precisaria ir embora. E faltava pouco, faltava mais ou menos, talvez 1 ano e meio, né? Porque nós sabemos que foi em torno de 3 anos o ministério de Jesus. Então, faltava mais ou menos em torno de 1 ano e meio e Jesus precisava se apressar, se antecipar. E aí Jesus começa a ensinar para ele, se aprofundar no ensino, e ele começa a falar: eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Irmãos, eu fico imaginando a cara daqueles homens, né? Porque ali não tinham só os 12 discípulos, ali tinha uma multidão de seguidores. E a gente sabe muito bem nos dias de hoje que nem todos que são seguidores de verdade, né? Muitos estão ali como simpatizantes, né? Muitos estão ali como curiosos, né? Quem tem rede social sabe disso. Você quer descobrir quem é o teu seguidor? Quando vem o problema, o seguidor permanece, mas quando não é seguidor de verdade, o problema vem, o seguidor vai embora.
a circunstância ruim aparece, talvez você faça algo de errado e o seguidor vai embora. Então, quando o problema vem, ele sai. Então, era mais ou menos esse tipo de seguidor que estava ali naquele cenário. Era uma multidão que queria ouvir falar de Jesus, né? Mas quando Jesus começa a falar dessa maneira, eles não estavam entendendo. Eles estavam imaginando que Jesus estava falando algo tipo um certo canibalismo. Como assim comer a minha carne? Como assim beber do meu sangue? Que blasfêmia, né? Como é que ele pode falar uma coisa dessa, né? Mais ou menos nesse sentido que aquelas pessoas estavam levando para esse lado, né? E Jesus, na verdade, Jesus estava usando de paradoxo. Sabe o que é isso? É tentar tirar a pessoa daquele estado de inércia, é fazer com que a pessoa venha refletir. Jesus queria tirar aquelas pessoas da zona de conforto. Aquelas pessoas estavam pensando num reino terreno, numa vida de vitória terrena. Eu acredito que aquelas pessoas estavam vivendo mais ou menos como a gente vive aqui. Que quando a gente começa a falar de coisas do Espírito, eles começam a dizer assim, olha, mas está espiritualizando tudo. Aí você fala, olha, não vê esse programa não, porque eu não senti firmeza nesse programa, ele é pesado demais e está espiritualizando tudo. Então aquelas pessoas, elas estavam vivendo esse tempo onde elas enxergavam muito raso. E Jesus, ele queria acordar aquelas pessoas, sabe, dar um choque de ânimo para elas, sabe? Elas estavam dormindo, ele precisava tirar elas da caixinha. Elas estavam enxergando muito aqui ou agora, aquilo que os olhos delas podiam contemplar. E Jesus estava querendo falar sobre um reino que a gente não via, sobre coisas que a gente não via, mas que eram eternos. A palavra de Deus vai dizer que os que os olhos veem são passageiros, mas os que os olhos não veem são eternos. Jesus queria falar sobre essa eternidade. Chegou o momento de Jesus falar sobre algo que não era mais terreno, algo que não era mais passageiro, era algo que ia custar um pouco, né? E às vezes quando a gente vai falar das coisas de Deus, parece que vai custar um pouco, né? A gente vai começar a ter que abrir mão de certas coisas e a palavra vai parecendo dura demais. Mas será que a palavra é dura demais, irmãos, ou é o coração do homem que é duro demais? A palavra de Jesus nunca foi dura demais. Era uma palavra de cura, uma palavra de renovo, uma palavra de transformação. É impossível Jesus chegar num lugar e a pessoa não ser liberta. É impossível Jesus chegar num lugar e a pessoa não ser curada. É impossível Jesus chegar numa casa e aquela casa não ser transformada. Então a palavra de Jesus não é dura demais. Duras são os nossos corações que nunca estão prontos para receber aquela palavra. Então Jesus estava querendo ensinar para eles que tinha algo que eles precisavam enxergar. A verdade, irmãos, é que quem só procura Jesus por aquilo que Jesus pode fazer, ele não suporta quando ele revela quem verdadeiramente ele é. Então Jesus naquele momento não podia revelar quem verdadeiramente ele era. Talvez você esteja pensando, por que Jesus não chegou e falou logo sobre a cruz? Por isso, por causa da imaturidade daquelas pessoas. Eu acredito que se Jesus dissesse, olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia, não ficaria um. Talvez nem os 12 discípulos ficassem. Como assim? Eu vou seguir Jesus e vou morrer na praia? Vamos nadar para morrer na praia? Então Deus sabe o tempo certo de cada coisa para falar conosco, para revelar para as nossas vidas. Às vezes a gente quer uma revelação agora, mas por que o Senhor não está falando? Será que ele vai ser curado? Será que meu filho vai ser curado? Será que meu marido vai ser curado? Será que ele vai ser liberto? Deus tem um tempo certo para falar com cada um de nós. Não, mas falou com ele, assim que ele orou, assim que ele convidou para ir na casa dele, Deus curou, Deus transformou, porque talvez o nível de maturidade dele seja diferente do teu. Deus sabe com quem ele vai falar, com cada um na medida certa. Aquietai-vos os vossos corações. Deus não perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle da tua vida, da tua história, da tua casa. Aleluias. Glórias a Deus. O outro motivo também talvez tenha sido porque Jesus também não queria antecipar a perseguição a ele, né? Porque se ele começa a falar da cruz, ele ia começar a ser perseguido antes da hora. E ele ainda tinha muitas coisas para fazer ali, né? Ainda tinha muitos milagres, ainda tinha muitos sinais, muitas maravilhas, ainda tinha muitos ensinamentos para fazer. Tanto que Jesus muitas das vezes falava, não é chegado ainda a minha hora. Porque tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo, né? No tempo certo ele chega, no tempo certo Deus faz. Amém? Deus, eu sei que, irmãos, Deus tinha um plano perfeito, né? E ele nunca vai revelar tudo de uma vez, né? Nós somos conduzidos por etapa, né? De acordo com a nossa compreensão na palavra, de acordo com o nosso amadurecimento, de acordo com o nosso preparo. Por isso que muitas das vezes a gente passa por muitas provas e a gente não consegue entender. São preparos, né? Deus tem preparo para cada um.
E à medida com que ele vai preparando, ele começa revelando. Agora ela já pode saber sobre isso. Agora eu já posso revelar sobre isso. Eu já posso falar sobre aquilo. Mas naquele momento Jesus não podia falar sobre a cruz. Muito mais à frente, eu me lembro numa passagem, não sei se foi em Mateus, eu acredito que em Mateus, quando Jesus falou para Pedro e para os discípulos que ele ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia. O que Pedro falou para Jesus? Pedro repreendeu Jesus. Ele não estava preparado, né? Isso foi quase próximo à crucificação de Jesus. Imagine naquele momento ali, né? Então Deus, ele que sonda o nosso coração, ele sabe o tempo certo, né? Jesus, ele gosta também de se relacionar. Jesus, ele gosta de ter intimidade. Jesus, ele gosta de despertar na gente o amor pela obra. Jesus gosta que a gente faça parte do nosso próprio milagre. Lembra do cego Bartimeu, né? Que queres que eu te faça? Ele era cego. O que ele queria que ele fizesse, né? O paralítico lá do tanque de Betesda. Queres ser curado? Olha só a pergunta que Jesus fazia, né? Pergunta com um paralítico, 38 anos sem andar, o que ele mais queria da vida? Tu queres ser curado? A mulher do fluxo de sangue, né? Quem me tocou? Então, Jesus tinha realmente esses costumes de incentivar, de conversar, né? De fazer com que as pessoas fizessem parte do próprio milagre. Amém? Então, veja, Jesus estava usando de um paradoxo, na verdade, para despertar o interesse do povo, estimular a reflexão acerca daquilo que ele queria trabalhar na vida deles. E Jesus falava: eu sou o pão que desceu do céu, quem comer desse pão viverá eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Eu fico imaginando aquelas pessoas ali, eu fico imaginando o rosto de Jesus falando essas coisas e aquelas pessoas falando assim: mas quem esse cara é, né? Imagina. Esse cara não é o filho de Maria e de José? Gente, esse cara não é carpinteiro, ele não estava ontem ali fazendo uns bancos, umas mesas ali. Como é que agora ele está dizendo que é o pão que desceu dos céus? Eu fico imaginando ali aquelas caras, né? E Jesus, eu imagino Jesus com aquele sorriso maroto no cantinho do rosto. Eu fico imaginando o rosto de Jesus. Irmãos, eu viajo, sabe? E Jesus, assim, com aquele sorriso irônico, mas ao mesmo tempo sério, sabe? Querendo ensinar coisas sérias, mas ao mesmo tempo brincalhão. Sabendo que realmente eles iam ficar estarrecidos, porque ele lia, sondava os nossos pensamentos e fazia aquilo naquela época também. Então, ele fazia isso mesmo para acordar aquelas pessoas, para que, ainda que fossem brigando com eles, elas acordassem. Porque, às vezes, na inércia, a pessoa nem procura saber de nada, mas aí, às vezes, na hora da briga, às vezes, na hora ali de falando, não, mas isso não é assim, isso não é assim, e ela começa a despertar o interesse pela palavra. E o mais importante ali que Jesus queria despertar era um interesse pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. Jesus queria dizer agora para eles assim: olha, esse sacrifício aí que vocês fazem de matar animal, de derramar sangue, né? Porque depois eles espiavam o sangue, faziam a expiação, né? E que depois eles ainda comiam da carne, né? Entre eles, muitas das vezes, eles se confraternizavam com a carne daquele animal, né? Os gentios faziam a mesma coisa, depois ofereciam a carne para aqueles deuses deles, e quando eles assim o faziam, eles comiam daquela carne, significava que eles passavam a fazer parte daquele reino, né? Daqueles deuses. Então, Jesus, ele queria dizer agora: olha, eu sou o verdadeiro sacrifício. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Aleluias. Lá em 1 Coríntios 10, 18, Paulo fala assim: não é certo que os que comem sacrifício são participantes do altar? O que ele está dizendo com isso? Não é certo que aqueles que comem do sacrifício... Que sacrifício? A carne e o sangue de Jesus. Se eu como da carne e do sangue de Jesus, era isso que Jesus estava ensinando. Se vocês comerem da minha carne e do meu sangue, vocês são participantes do meu altar. E todo altar tem um governo. E todo altar tem um trono. E todo trono tem um governo. Quem é o governante de Jesus? Quem é que governa a vida de Jesus? Quem é que governa a vida da igreja? Deus. Então ele estava querendo dizer: olha, se vocês comerem da minha carne, que sou o sacrifício, vocês vão participar do altar, vocês vão ter parte comigo. Era disso que Jesus estava falando, era sobre isso que Jesus estava falando. Mas para eles eram muito difíceis, sabe, irmãos? Para eles era muito difícil de entender, né? E eu acredito que se eles perseverassem, que se eles buscassem mais, Jesus teria toda a paciência do mundo para explicar. Mas a palavra de Deus vai dizer que a maioria daqueles que seguiram Jesus se retirou. Ele vai dizer: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Aleluia.
Mesmo assim, irmão, Jesus ele não suavizou as palavras. Ele não se deixou levar, né, por esses questionamentos, né? Não foi querer correr atrás de seguidores. Não, a palavra se manteve de pé. A palavra viva, a palavra que sustenta, né? Que é o suprassumo do Evangelho. E aí eu quero fazer aqui uma analogia acerca dessa palavra, né, desse alimento. Por que Jesus falava sobre esse alimento, né, que a palavra dele é o alimento? Por que Jesus falava? Ele diz assim, João 6,63, a palavra que eu vos tenho dito. Ei, gente, presta atenção. Ei, presta atenção. Eu não estou falando de coisas terrenas, eu estou falando de coisas eternas. E a palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ouça a minha palavra, porque vocês vão viver. É a palavra de vida eterna. Presta atenção no que eu quero falar. Era isso que Jesus estava fazendo naqueles dias. Minha carne é a verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Assim também é na vida espiritual, sabe? Um crente que, sem a palavra, ele fica doente. Eu quero fazer aqui uma analogia. Eu vou fazer uma analogia. Eu fiz na consagração, eu vou fazer uma analogia rapidamente sobre o corpo humano e o corpo de Cristo. O corpo humano, irmãos, para ele trabalhar bem, ele precisa de sangue, é ou não é? E de um sangue limpo, de um sangue puro. O coração é responsável, é o órgão responsável para... Ele é uma bomba. Ele é responsável por bombear o nosso sangue para distribuir através de um sistema. Quem já estudou biologia já ouviu falar em sistema circulatório. Ele é responsável para bombear esse sangue através de um sistema chamado circulatório. E ele faz com que o nosso sangue circule por todos os nossos órgãos, por toda a nossa célula, por todos os nossos membros, para que nós tenhamos uma vida plena. Então, para que a gente tenha uma vida muito saudável, a gente precisa ter um sangue que circula livremente, um sangue que seja limpo, um sangue que seja puro, um sangue com muita gordura, né? A gente vai fazer um exame de sangue, está com a gordura lá em cima, o colesterol lá em cima. Aí a gente corre risco de ter um AVC, não é assim? A gente corre risco de ter um infarto, de ter, né, outros tipos de doença, atacam as nossas células, elas se multiplicam e aparecem doenças malignas. Mas um sangue que flui, ele é responsável, o sangue é responsável, irmãos, por retirar do alimento todos os nutrientes para que os membros... Olha, presta atenção nisso, eu estou falando sobre corpo físico, humano. Para que o sangue é responsável para retirar dos alimentos todos os nutrientes, para que a gente tenha os membros saudáveis, para que minhas pernas funcionem bem, os tendões funcionem bem, para que a gente tenha vigor, energia. Assim é a palavra de Jesus. No corpo de Cristo, o cabeça é Cristo, o coração da igreja é Cristo, o que bombeia a palavra, o que é responsável por bombear a palavra e fazer com que a palavra circule livremente a Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o cabeça do corpo, ele precisa estar, por isso, irmãos, eu vou falar agora aqui um pouquinho sobre os desigrejados, sobre pessoas que vivem saindo da igreja, vivem trocando de igrejas. Não, mas eu não estou desigrejado, eu estou indo para outra igreja. É como se tivesse desigrejado muitas das vezes, porque faz visita, não cria raiz, sabe? Se encosta em uma, se encosta em outra para dizer que está, mas não cria raiz, não tem a seiva para alimentar o seu espírito. Então, quando no corpo de Cristo, esse papel que o sangue faz no corpo do ser humano, quem faz é a palavra. A palavra, ela é responsável para trazer todos os alimentos, aleluias, para o nosso corpo, para que os membros sejam fortalecidos através da palavra. Por isso tem que ser uma palavra rema, uma palavra pura. A palavra não pode ser batizada. Já viu gasolina batizada, né? Metade gasolina, metade álcool, metade, não sei o que eles colocam, metade água, ela é batizada. O carro
o que acontece com o veículo, né? Ele dá defeito, né? Você acaba, muitas das vezes, perdendo até o veículo. O sangue também, se ele for batizado, você fica doente, adoecido. E a palavra batizada, uma palavra que não é de Cristo, uma palavra que é misturada, uma palavra que é forçada para que o crente fique na igreja, mas não é aquela palavra rema, é a palavra que passa a mão, sabe? Que acaricia, mas que não é a verdade de Cristo. Essa palavra é uma palavra batizada. Ela é uma palavra que não vai trazer você para o cerne do Evangelho, que é Jesus Cristo. É uma palavra que, aos pouquinhos, se você estiver de fora, se você sair, você vai enfraquecendo. Eu vou dar um exemplo de um membro amputado. Quando uma pessoa amputa um membro. Se eu amputar o meu braço, irmãos, e agora, nesse momento, pode ser que, num determinado momento, ele vai continuar ali inteirinho. Você vai olhar, você vai falar, está inteiro. Tem forma de braço, parece com um braço, parece que está vivo. Mas ele não está. Ele está fora. E se ele ficar muito tempo ali fora, tem até uma chance, né, de você correr, botar um resfriamento, e se for rápido, você conseguir reconectar ele no corpo. Olha que interessante. E assim somos nós, que somos cristãos. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós saímos da seiva que é Cristo, porque é Ele que jorra, né? É Ele que derrama sobre nós o alimento. Quando a gente está do lado de fora, por que não funciona? Porque você está longe do cabeça. Não é porque você está longe de mim, do meu irmão, não. É porque você está longe do cabeça, daquele que tem o fluxo da palavra. É dele que vem a palavra. E ela tem aquele fluxo para circular entre os irmãos. Ela não é levada para quem está do lado de fora. Não tem como você receber sangue se um braço está do lado de fora. Ele vai ficar ali durante um tempo e depois o que vai acontecer com ele? Vai apodrecer, ele vai morrer. E assim somos nós, fora da seiva que é Cristo, fora da igreja. Amém? Então essa palavra aqui vai falar acerca de muitas pessoas que se afastaram de Cristo por causa dos problemas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, irmãos, a gente sabe que muitas das vezes tem muitos problemas, tem muitas coisas que nos fazem sair da presença. Tem muitos motivos. Quando não tem motivos, a gente inventa desculpas. Quando a gente não consegue inventar nenhuma desculpa, a gente cria até uma certa circunstância. Eu vou ter que viajar, eu vou trabalhar fora, eu vou, me casar. Eu não sei, as pessoas inventam uma circunstância para justificar a tua saída da presença. Então eu quero dizer para você que motivos para sair, nós vamos ter sempre muitos motivos. Mas eu só preciso de um para ficar. Eu só preciso de um para ficar. Eu só preciso de um para ficar. Eu preciso de ficar naquele lugar que tem palavra de vida eterna. Não importa se tem problema naquele lugar. Não importa se meu irmão me olhou de cara feia. Não importa, porque todas essas coisas vão acontecer porque nós somos pecadores. Vamos continuar pecando até a vinda de Jesus. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim como o sangue, ele também é responsável para eliminar as toxinas do nosso organismo. Olha que coisa mais linda. O sangue, ele também é responsável por eliminar as nossas toxinas. Ele leva as toxinas através dos nossos rins e a gente coloca tudo para fora. Assim como o sangue ele é responsável por trazer o alimento, ele é responsável por nos limpar, por tirar toda a toxina que há em nós. Assim é a palavra de Deus. Por isso a igreja tem que estar sempre junta, sempre unida. Aonde tem o cabeça, aleluias. Porque a palavra dele é pura, é rema. Ela vai trazer não só cura, ela não vai trazer só libertação, mas ela vai nos limpar de toda a podridão. É ela que nos renova, aleluias. Quando estamos fora, irmãos, a gente começa a enxergar com outros olhos, sabe? A gente começa a esfriar. O amor começa a se apagar, irmãos. Sabe aquele sentimento que a gente tem de misericórdia. Aquelas coisas, aquilo vai se indo embora. Porque só quem dá isso é Jesus Cristo, e é só em Jesus que nós conseguimos todas essas coisas. A palavra de Deus diz que em nós não existe ninguém que seja bom, só Deus é bom. Quando estamos em Cristo, nós passamos a fazer o bem,
Mas quando saímos, nós nos tornamos maus de novo. Voltamos para a nossa velha natureza. As toxinas começam a vir sobre nós, porque não tem a seiva, não tem a palavra de vida eterna, não tem a palavra que cura, não tem a palavra que renova, não tem a palavra que restaura, não tem a palavra que sara, não tem a palavra que elimina as toxinas da nossa vida. E a gente começa a pecar, a gente começa a fazer tudo de errado, fora dos caminhos do Senhor. A gente não serve para viver. Porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus poderoso. Chega um momento que Jesus pergunta para eles assim: e vocês? Vão ficar? Eu pergunto para vocês: vocês vão ficar, irmãos? Oh, glória a Deus. Por que vocês vão ficar? Aleluia. Porque só Ele tem palavra de vida eterna. Aleluia. Para onde iremos nós, irmãos? Só Jesus tem palavra de vida eterna. Não tem para ir, não tem lugar que nós possamos ir, que nós venhamos encontrar a paz que excede todo entendimento, o amor que vem do alto. Não existe outro lugar. Que mesmo que em meio aos problemas, em meio às dores, a gente encontra o consolo, a gente encontra sustento, a gente é renovado, a alegria do Senhor nos renova, a gente chora de noite, de manhã a gente está rindo. Não existe outro lugar que a gente consiga encontrar essa paz. Não existe outro lugar. Aleluia. O mundo pode nos iludir, vai falar do vinho, aquele vinho que era gostoso, mas de repente o vinho acabou, né? Lembra daquela história de Caná da Galileia? São as nossas alegrias do dia a dia. É o meu filho quando ele me obedece, oh, que alegria, mas ele foi embora hoje, minha tristeza chegou. É o meu marido que hoje está comigo, mas amanhã não quer mais, a minha alegria foi embora. É o dinheiro, hoje eu estou bem, mas amanhã o dinheiro não está, e aí agora a alegria foi embora. Então, uma alegria circunstancial. O único que não é circunstancial e que independe de qualquer coisa, de lugar, de situação, é Jesus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E quando Ele está nos lugares, Ele transforma tudo. Aquilo que não tem gosto, aquilo que não tem cor, aquilo que não tem cheiro, Ele transforma no melhor da festa. Para onde iremos nós? Eu pergunto para vocês, irmãos, para onde nós iremos? Não temos outro lugar para ir. E nem queremos ir, né, irmãos? Nem queremos ir. Por isso o tema da pregação é: se Jesus estiver, eu fico. Não importa se a igreja tem problema, não importa se meu irmão olhou de cara feia, não importa se está longe, não importa se eu estou com pouco dinheiro, não importa nada disso. Se está calor, nós tivemos aí dias de calor, né? Mas todo mundo veio, né? Não importa. Por que nós viemos? Porque tinha alguém aqui muito especial, aleluia, cuidando de nós. Se Jesus estiver, eu fico, não importa as circunstâncias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus conversando com eles, você perguntou para eles: vocês vão? Aí Pedro falou, né? Pedro não ficou perguntando para Jesus: mas Jesus, eles foram embora, você não vai atrás? Vocês repararam que Jesus não foi atrás de nenhum deles aqui? A igreja às vezes é mimada. Ela acha que é papel da igreja de sair correndo atrás de um monte de irmão quando sai da igreja. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus fala sobre ir atrás, deixar 99 e ir atrás de um, Ele fala ir sobre atrás de feridos. Pessoas que estão feridas. Muitas das vezes isso acontece, né? Talvez eu venha aqui, a minha irmã, eu feri ela sem querer. Não foi por mal, mas feri. E ela simplesmente resolveu não ir. Por quê? Não voltar mais. É certo o que ela fez? Não. Mas talvez por algum trauma, alguma coisa da vida dela, fez com que ela não voltasse mais. Ela está ferida. Então, nesses casos, Jesus dizia: não, vou deixar as 99 e eu vou atrás. Mas não é esse caso aqui. Aqui eram pessoas que estavam repudiando a palavra de Deus. É aquelas pessoas que não queriam estar por causa do peso da palavra de Deus. É quando você traz uma palavra e você fala que a homossexualidade é pecado. E a pessoa não volta mais. É quando você diz que o adultério é pecado e a pessoa não volta mais. É quando a pessoa diz: olha, não, você está errado, você está traindo o seu esposo, você está traindo a tua esposa, e a pessoa não volta mais.
Era sobre isso. Jesus não ia atrás das pessoas que condenavam a palavra de Deus, que é a palavra verdadeira. E os discípulos, por sua vez, não ficaram questionando Jesus. Mas Jesus, você não vai atrás? Não. Quando Jesus falou, Pedro falou, Senhor, para onde iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Ele poderia ter, de repente, ter questionado, ter que deixar a família. Não deve ter sido fácil para aqueles 12 discípulos, não, irmãos. Né? Você imagina, olha, Jesus falava para eles irem com a roupa do corpo. Ó, não leva nada, não. Vocês vão com a roupa do corpo. Para onde eles iam, né, fazer missão. É com a roupa do corpo. Deixa a esposa, quem tinha filho, deixa pai, deixa mãe. Deixa o trabalho, deixa a tua fonte de renda. Não era fácil para eles, não, irmãos. Às vezes, por muito menos, a gente deixa Jesus guardadinho ali no cantinho. Um emprego novo que surgiu, Jesus vai para o cantinho. Um casamento novo, não, agora não posso mais. Um relacionamento diferente, não. Agora eu estou com um problema na minha casa. Não, Jesus, você vai ficar nesse cantinho porque você me deixou ali naquele deserto, deixou naquele vale, me esqueceu ali. Então agora quem vai ficar no cantinho é Jesus. Por muito menos a gente deixa Jesus no cantinho, a gente bota ele para escanteio. Mas eles não. Pedro falou, não tem outro lugar melhor para estar. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho, mas nada disso é melhor do que estar na tua presença. Não houve questionamento entre os 12, e por isso eles ficaram. Aleluia. E por causa deles, irmãos, por causa desses 12 discípulos é que hoje a igreja é formada. Imagine se eles tivessem desistido lá atrás. Um remanescente de 12 se formou a igreja do século 21. Vocês conseguem imaginar a proporção desse remanescente? A maioria das vezes que Deus trabalhava com remanescente, esse remanescente se transformava em obras gigantescas, extraordinárias. Lembra de Noé? O justo Noé. Só tinha um que era justo. Deus viu justiça em Noé. Era um só. Deus separou a família dele, 8 pessoas. Através de 8 pessoas, de um remanescente de 8 pessoas, Deus salvou toda a humanidade. Lembra de Gideão? De 32 mil pessoas, Deus trabalhou com apenas menos de 1%. Irmão, foi menos de 1%. Eram 32 mil pessoas. Deus trabalhou com apenas 300 pessoas. 1% seria 320, não é isso? Deus trabalhou com 300. Ou seja, menos de 1%. E deu vitória ao povo de Deus. Deus nunca se preocupou com quantidade. Deus se preocupa com coração fiel, com coração rendido, com coração que não se contamina, com coração que não murmura, um coração fiel. São com essas pessoas que o Senhor gosta de trabalhar. Aleluias. Aí tem também os 7 mil. Lembra de Elias? Não, mas só tem eu, Senhor. Ele se escondeu, só tem eu. E Deus falou para ele, Elias. Tem 7 mil que eu separei, que não se dobrou a Baal, Elias. Não é só você, não. Tem um remanescente ainda guardado, porque eles não se dobraram a Baal. Aleluias! Aí tem o apóstolo Paulo também, né? Que ele, lá em Romanos, ele cita, inclusive, esse remanescente de Elias. Ele disse, assim como aconteceu com Elias, hoje o Senhor também preserva no meio de nós um remanescente segundo a sua graça. Aleluias. E assim como aconteceu com Elias, com Noé, com Paulo, hoje, irmãos, também existe um remanescente no meio de nós. Aleluias. Quero convidar a equipe de louvor. Estamos terminando. Aleluias. Existe um remanescente no meio de nós que reconhece que há palavras de vida eterna. E eu acredito que é com esse remanescente de Deus que Deus quer dar continuidade ao seu plano de salvação. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Você faz parte desse remanescente que Deus quer dar continuidade ao plano de salvação deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para terminar, eu quero deixar aqui essa palavra para reflexão. Motivos para ir embora, irmãos, sempre vão existir, mas para ficar, basta um. Se Jesus estiver, irmão,
fica. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só Ele, irmãos, tem palavras de vida eterna. Não tem nada que você possa encontrar do lado de fora que não seja na presença dEle. Aleluia. As lutas vão vir, as dificuldades também. Às vezes as perdas, o luto. Às vezes é tão difícil de passar. Mês de novembro para mim foi um mês difícil, um mês de luto, de animal, de pet. Eu tive muitas perdas, meus animais, né? Os animais. Perdi meu cachorrinho de 14 anos. Depois perdi um outro pequenininho que a gente estava começando a criar. Depois a minha calopsita fugiu. Foram muitas perdas. Vocês não têm noção, eu sei que é animalzinho, mas eu sofri muito. Eu chorei muito num dia e no outro eu já estava bem. Porque eu tenho aquele que me fortalece. Só Ele, irmãos. Só Ele para nos sustentar. Não tem outro lugar para a gente encontrar essa graça, essa misericórdia, esse amor, esse cuidado, esse zelo. Eu fico empolgada para falar do amor de Jesus. Amém, queridos? Então, se Jesus estiver, aonde Ele estiver, irmãos, fica. Amém? Esse é o recado que eu quero deixar para a igreja. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos louvar a Deus? Eu não achei a letra para colocar, esse louvor é antigo, mas acho que muita gente já ouviu, vai saber cantar junto. Cristo, te exalto, oh, Cristo, te adoro, porque tu é o meu Senhor, e só a ti darei a glória e o louvor. Gloriosa é tua presença, me cobre e me dá paz. Meu ser sempre proclamará que só tu és digno de adorar. Cristo, te exalto, oh, Cristo, te adoro, porque tu é o meu Senhor, e só a ti darei a glória e o louvor. Gloriosa é tua presença, me cobres e me dá paz. Meu ser sempre proclamará que só tu és digno de adorar, que só tu és digno de adorar, que só tu és digno de adorar. Glórias a Deus. Só Flávia que conhecia o louvor? Que isso? Nem pastor? Que isso? Hã? Não achou para botar na tela. Mas é bonito, cara, é lindo esse louvor. Eu estava falando para a Cristiane, eu fiquei ouvindo esse louvor a semana toda, não sei porquê. Eu puxei do fundo do baú, aí toda hora eu estava ouvindo, toda hora eu estava ouvindo. Pastor? Meu Deus do céu, caramba. Por isso eu ganhei o prêmio de mais velho aqui da igreja naquele dia, por isso, viu? Não foi à toa que me deram aquele prêmio aqui. Mas foi uma noite tremenda. Realmente, essa palavra, ela é uma palavra impactante, né? Quando todo mundo abandona Jesus. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. Existem momentos na vida das pessoas que elas estão
como diz na gíria aí, por cima da carne seca, tão bem na vida, aí tem amigo pra caramba, né? Tá todo mundo rodeando, querendo pegar alguma coisa, aí essa pessoa dá uma quebrada, os amigos, eita, não é bem por aqui, começa a sair todo mundo de pé, sair, né? Pô, daqui a pouco o cara vai me pedir alguma coisa, melhor sair de fininho. Mas Jesus é aquele que está o tempo todo do seu lado, é aquele que está no momento bom, no momento ruim, mas Ele está ao seu lado, Ele não te abandona em momento algum. Se você descer o mais profundo dos vales ou estiver no mais alto dos montes, Ele está com você. Por isso que a palavra foi dura: quem não beber do meu sangue, quem não comeu do meu corpo, não tem parte comigo. Exatamente, tem que passar ali as lutas, o caminho estreito com Jesus. Ele tem que ter certeza que você está com Ele, independente do que Ele possa te dar. Porque tem muita gente que está com um amigo, que o amigo vai dar alguma coisa. Se o amigo não der nada, ainda fica de mal, né? Pede todo dia, toda hora, a hora que pede, não está legal, ainda fica com raiva, né? Ainda fica com bronca do amigo que não pôde servir. E nós servimos a um Deus que Ele já fez tudo por nós. Não precisa provar nada para ninguém. E quando Ele pergunta, você quer ir embora também? Para quem eu vou, Jesus? Para onde? Não tem para onde ir, né? Não tem para onde correr. É contigo ou contigo mesmo. Nós entendemos a palavra, conhecemos a palavra, e Ele está tendo uma visão interessante, porque muita gente fala isso: não, eu tenho que viver o aqui e agora, não, eu tenho que ser feliz agora, tenho que aproveitar o meu momento, né? Aí tudo é para agora, né? Não, eu tenho que ser feliz agora, larga uma esposa, tem que ser feliz agora, confusão para tudo quanto é lado, mas tem que ser, irmão, tem que ser feliz no tempo de Jesus. Tem que ser feliz quando Ele vier buscar a igreja, para você ir para a glória com Ele, para ter a vida eterna, porque aquilo que o olho não viu, não chegou ao coração do homem, é o que Ele tem reservado para mim e para você. Por que pressa? Está faltando alguma coisa agora, mas lá não vai faltar nada. Eu estou com alguma limitação agora, mas lá não vai ter limitação nenhuma, não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento. Ele tem te prometido isso: olha, passa por esse tempo aí, por esse deserto, por esse vale aí, mas eu tenho algo bom para você. E era isso que Ele estava falando. Poxa, tem que estar comigo, tem que roer o osso, né? Tem que passar um tempo ruim, porque lá na frente você vai ser beneficiado. Não é assim que se fala: olha, fulano teve comigo o tempo todo, agora eu vou honrar, né? Nós não pensamos dessa forma. Aquele que te conheceu na caminhada, na luta, e continua com você, não, tem que honrar, porque andou comigo no momento que eu precisava. E Jesus vai falar a mesma coisa para nós: olha, esteve comigo nas lutas, nas dificuldades, e agora eu vou honrar levando para a glória comigo. E é essa a promessa. Para quem iremos nós? Se Jesus está no barco, nós estamos bem para sempre. Não nos falta nada, de nada tenho falta. Se Jesus está no barco, de nada temos falta. Que nós nos esforcemos cada dia para continuar com Jesus no barco, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus falou. Nós cantamos para Deus falar, e Ele falou. Ele fala. Sim. Cenáculo de oração amanhã. Quem não veio semana passada? Quem veio semana passada? Quem não veio? Fabiana, você veio, Fabiana. Você não levanta a mão, não. Eu perguntei primeiro quem não veio. Quem vem agora amanhã? E as mãozinhas ficaram poucas também. Não, quem não veio, quem vem amanhã? Glórias a Deus. Jorge, que mãozinha tímida é essa, Jorge? O que é isso? Está com problema aí? Jorge está levantando a mão mais ou menos, o que é isso? Então, cenáculo de oração, vai ser bênção, vai ser um tempo de oração, que nós tivemos aqueles 40 dias, agora nós vamos dar continuidade, vai ser o ano inteiro orando às quintas-feiras. Consagração no sábado às 8 horas. Depois da consagração já venha com uniforme, indumentária, que vai ter o mutirão da limpeza. Vem a hora, depois faz a faxina na casa do papai. Sim. Vai ter o encontro dos homens, né? Aqui. Ele falou para os homens dar uma força, vamos falar, vai ter o encontro dos homens, para nem faxina. Quem vai vir para o encontro dos homens? Os homens faxineiros. Pô, só dois, só eu e você, Jorge? Que isso? Roberto. Então, vai ter um encontro dos homens para fazer a faxina. Você não levantou a mão nem metade agora, né, Jorge? Agora não foi nem... Culto de ensino da palavra às 10 horas da manhã no domingo, às 19 horas, culto de Santa Ceia. E as inscrições continuam abertas para o curso de Libras. Irmão, isso aqui é tremendo, irmão. Tem muita gente inscrita já, não?
Bastante? Glórias a Deus. Vai ser uma igreja bem... Mais de 20? Que isso, rapaz? Vamos ter comunicação completa aqui, vai ser bacana. Isso é muito legal. Lá na Igreja Nova Vida, de onde eles também vieram, eles vieram da mesma igreja que eu frequentava. Lá todos os cultos eram transmitidos, até as aulas do Instituto Bíblico, tinha um pessoal de Libra para dar aula, e aí era uma integração bem legal, que o pessoal fazia até cursos da igreja, porque tinha alguém para fazer, ensiná-lo, né, no curso de Libra. É bem legal, muito, muito bom. Inclusive, gera expectativas até profissionais, sabe disso, né? Existem empresas contratando pessoas para poder absorver esse povo para trabalhar mesmo. Então, além de você ter uma comunicação fácil com quem precisa, ainda pode gerar uma porta de emprego para aqueles que vierem fazer o curso. Acabou, Ricardo? Sim, sim. Vem um aviso aqui, o ponto eletrônico. O ponto eletrônico aqui se mexe, vem e fala. Nós temos ali o nosso lugar de depositar nossas doações para as cestas básicas de apoio às pessoas que precisam. E o dia que foi estabelecido é o dia da Santa Ceia. Quando vier para o domingo, traga 1 quilo de alimento não perecível, para que nós possamos ter a nossa dispensa cheias, para ajudar aquelas pessoas que precisam, que fazem aqui parte do nosso meio, algumas pessoas que não frequentam, mas que vêm aqui e são ajudadas, acolhidas pela igreja. É muito bom poder ajudar aqueles que precisam. Melhor ter para dar do que pedir. Então, vamos trazer a doação, não se esqueçam, vamos lotar ali a cestinha que vai transbordar de alegria ali o negócio. Amém? O ponto eletrônico acabou já? Acabou, agora acho que acabou a informação. Vamos orar? Papai, mais uma vez estamos aqui gratos a Ti, porque viemos à Tua casa, ouvimos a Tua palavra, louvamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, e saímos daqui mais cheios ainda da Tua presença. Papai, é maravilhoso saber que há um lugar onde nós possamos vir todas as quartas, sábados, quintas para orar, domingo de manhã, domingo à noite, sexta-feira no encontro. Tem tantas reuniões aqui nesse lugar, onde a sua presença é notória, onde o Senhor fala com o teu povo, onde o Senhor reúne aqueles que vão morar na glória contigo, aqueles que estão se preparando para o dia que o Senhor chamar e vier buscar. Eles dirão: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aqui existe um povo que te adora, te ama e faz da sua palavra a sua orientação completa em suas vidas. E nós te agradecemos por isso, que mais uma noite podemos sentir a tua presença, e por isso nós já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos erguer a mão na condição de receber a bênção, e que o grande amor de Deus, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que amam e aguardam em obediência a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tenham todos um bom final de noite e um final de semana abençoado em nome de Jesus.